que ficou para trás, ficou. Deus é maravilhoso, Ele nos dá uma nova oportunidade a cada dia. Basta que nós rasguemos os nossos corações diante da vontade dEle. E enquanto eu buscava uma palavra para trazer aqui à igreja essa noite, eu me deparei com um texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12. E no momento em que eu li esse texto, foi como se uma luz se acendesse em minha mente. Sabe quando brilha uma luz e parece que aquele vazio que estava na sua mente, de certa forma, ele se clareou um pouco? Foi isso que eu senti quando eu li esse texto pela primeira vez. Romanos 12, 2. É um versículo curto, porém muito rico. E que diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Essa noite Deus quer falar à sua igreja a respeito da sua vontade. Os irmãos podem se assentar. Glória! Aleluia! E a primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse texto que foi escrito por Paulo é que foi Deus que nos criou. E sendo Deus o nosso Criador, Ele conhece tudo ao nosso respeito. Aleluia! Glória! Foi Ele quem nos pensou, foi Ele que nos concebeu e foi Ele que nos executou. E sendo nós criaturas de Deus, nós não temos o conhecimento suficiente para chegar a Deus e dizer: Deus, eu existo por esse propósito. Porque na realidade a criatura ela não tem a capacidade de explicar para o Criador por que ela existe. É o Criador que define a sua vontade através da vida da criatura. Então, se eu preciso ou se eu quero viver a vontade de Deus, eu tenho que buscar em Deus. Aleluia! Glória! Por esse motivo nós concluímos que a razão da nossa existência, o nosso propósito, a vontade de Deus para nós só pode ser conhecida através dele. Ele, como nosso Criador, precisa revelar dos céus a sua vontade para as nossas vidas, para que nós possamos conhecê-la e consequentemente vivê-la. Amém, Jesus. O Senhor é fiel. Mas de antemão a isso, existe um grande concorrente na minha e na sua vida a viver a vontade de Deus. Que concorrente é esse? O padrão do mundo. O que seria o padrão do mundo? Um padrão de comportamento que é o perfeito oposto da vontade de Deus. É um padrão de comportamento que, se nós como cristãos adotarmos, nós vamos travar completamente o nosso ministério, nós vamos travar completamente a nossa vida espiritual e nós vamos ficar estagnados. Porque este padrão foi um padrão criado pelo mundo. E sendo um padrão criado pelo mundo, ele não serve para criaturas de Deus. Aleluia! E como que eu tenho certeza que o padrão do mundo não serve para a minha vida? Porque foi Deus que me criou, e não o mundo. Glória! E sendo Deus o meu Criador, é somente Ele que pode estabelecer a sua vontade em minha vida. É Ele quem sabe. É Ele quem definiu. É Ele quem me criou. E dessa forma, somente Ele que pode me direcionar. É por esse motivo que o apóstolo Paulo fala de uma forma tão clara: para que você seja apto, capaz, preparado para viver a vontade de Deus, você precisa ignorar o padrão de pensamento do mundo. E Paulo continua nos dizendo que a chave para a renovação do nosso entendimento é a nossa mente. Aleluia! Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Descobrir a vontade de Deus significa termos uma completa renovação da nossa mente. Porque é na nossa mente que a vontade de Deus vai ser revelada.
Por isso que no versículo 1, Paulo fala que esse é o nosso culto racional. Porque a religião em si, muitas vezes ela pode ser vazia, mas a fé, ela é um processo de mente. E nesse processo de mente, quando nossa mente é verdadeiramente renovada, quando nós verdadeiramente esvaziamos a nossa mente de todo conhecimento que nós adquirimos mundano, secular, e nós buscamos na nossa mente uma revelação do Espírito Santo, é nesse momento onde nós passamos a viver de fato a vontade de Deus. Aleluia. E por que nós queremos tanto viver a vontade de Deus? Porque ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Quantos aqui querem viver uma vida boa, perfeita e agradável? Levante a sua mão. Talvez, sem saber, quando você levantou a sua mão, você disse: eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Glória. E é por isso que o profeta Jeremias vai nos dizer que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Sabe o que ele quer dizer com isso? Sabe os seus planos, os seus projetos, os seus anseios? Tudo isso é irrelevante diante de Deus. Aleluia. Tudo isso é pequeno diante de tudo que Deus tem para te oferecer. O que Deus tem para nós é maior. Aleluia. Maior do que qualquer coisa que nós possamos vislumbrar, maior do que qualquer sonho que nós temos no nosso coração. Deus, Ele sabe o que você precisa, e Ele vem te entregar isso no momento certo. Aleluia. Eu creio, Jesus. Por isso que o Antigo Testamento continua a dizer que os planos de Deus para nós são planos de paz e não de mal, planos de nos fazer prosperar sem nos causar dano algum. Esses são os planos de Deus para a minha e para a sua vida. Mas existe um problema nessa questão toda. E o problema é que a vontade de Deus ela é muito específica. A vontade de Deus ela é uma linha muito tênue. Ela é cirúrgica. É um ponto. Não é nem 1 metro para lá e nem 1 metro para cá. É uma trilha muito certinha e muito bem definida que nós precisamos descobrir. E por mais que a religião cristã possa se aproximar dessa linha, ela ainda não é essa linha tênue. Porque essa linha tênue, que é a vontade de Deus, ela só pode ser conhecida através de um relacionamento íntimo e direto de você com Deus. Aleluia. Glória a Deus. O fato de congregar é muito bom. O fato de nos reunirmos com os nossos irmãos ajuda bastante. Mas a vontade de Deus ela só se revela verdadeiramente na minha e na sua vida quando nós passamos a buscar intimidade com o Pai. Aleluia. Bendito seja Deus. E é no momento em que nós vamos buscar essa intimidade que nós vamos verdadeiramente chegar a este ponto, que é o ponto que Deus definiu. Porque a única forma de nós vivermos a vontade de Deus na nossa vida é vivendo no centro daquilo que Ele definiu para nós. No centro da vontade dEle. É no lugar específico onde Ele quer que nós estejamos. É no tempo exato que Ele quer que vivamos. É exatamente nesse ponto crucial que Ele tem para mim e para você. Aleluia. O Senhor é fiel. E nesse sentido, Deuteronômio 29 nos orienta a respeito dos mistérios de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que, cara, para viver algo com Deus, para viver uma vida com Deus, eu preciso de grandes revelações, de grandes descobertas. Mas no texto de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, o autor diz o seguinte:
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós buscamos de uma forma mística, de uma forma sobrenatural, vivermos o oculto de Deus, o secreto, aquilo que está encoberto. Só que já existe uma palavra revelada. Já existe uma palavra, e essa palavra se encontra nesse livro, que é a própria palavra de Deus, acessível para a minha e para a sua vida. E além disso, existem várias outras formas de revelação. A palavra que sai da boca de um profeta. De várias formas Deus já revelou a sua verdade para nós. E por que Deus revela a sua verdade para nós? Para que nós possamos vivê-la. Se nós queremos em algum momento de nossas vidas vivermos o oculto, vivermos o secreto, vivermos os segredos de Deus, nós precisamos nos basear naquilo que nós já sabemos. Aleluia. Provérbios 25:2 continua explicando um pouco a respeito disso. Glória. Obrigado, Senhor, por essa ocasião maravilhosa. Aleluia. Provérbios, capítulo 25, verso 2. Aleluia, glória a Deus. Salomão nos diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. Repetindo novamente: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. Deus, Ele não revela os seus mistérios e as suas maravilhas de uma forma fácil, porque Deus não é fácil. Ele está perto, mas Ele não é facinho. Os mistérios de Deus, eles possuem um alto valor, porque são mistérios que saíram do coração de Deus. Aleluia. E possuindo um alto valor, é óbvio que Deus não vai nos entregar isso como quem lança pérolas aos porcos. Porque veja bem, Deus já usou profeta para revelar a palavra na tua vida. Deus já te deu, revelações na madrugada. Deus já te direcionou tantas e tantas vezes, mas mesmo assim você insiste em desobedecer. Mesmo assim você insiste em contrariar a vontade dele. E mesmo assim você acha que Deus vai entregar aquilo que está oculto de mão beijada. Não é dessa forma que funciona. Fazendo um paralelo, por exemplo, vamos supor que eu encontre um mágico e aí ao final de uma apresentação eu tente convencer esse mágico a revelar os seus truques. Ele não vai me revelar de forma fácil. No mínimo eu vou ter que fazer algo muito grandioso em troca para que ele me revele. Por quê? Porque aquilo para ele tem valor. E tendo um alto valor, eu não posso receber esse tipo de conhecimento de mão beijada. Então imagina que Deus revela os seus mistérios para você, as suas maravilhas, e aí você faz exatamente o que você já vinha fazendo a sua vida inteira, pegando e jogando fora, pegando e jogando fora. Porque, como eu já bem disse, existe uma palavra que foi revelada. Aleluia. E essa palavra ela pertence para nós e para os nossos filhos, Glória a Deus. e para toda a nossa parentela. Então, sendo assim, eu preciso entender que se eu quiser alcançar os mistérios de Deus, se eu quiser alcançar um romper com Deus, eu preciso viver a palavra revelada. Aleluia, glória a Deus. Porque a partir do momento em que eu vivo a palavra revelada, é que eu consigo me achegar mais ao Pai. E talvez eu possa ter acesso àquilo que está oculto. Aleluia.
Por isso que a glória de Deus é encobrir as coisas e a nossa glória é descobri-las. E se você pretende aceitar este desafio de entrar nessa empreitada, de fazer com que Deus revele os seus segredos para ti, você vai precisar se esforçar para convencê-lo. E algumas pessoas conseguem, mas não é talvez uma das missões mais simples. Aleluia. Efésios 5:17. Perdão, Efésios 5:15 nos orienta sobre permanecermos buscando em Deus o conhecimento. Efésios 5, versículos do 15 ao 17, que diz o seguinte: portanto, vede prudentes como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. O que Deus nos diz através desse texto é que se nós continuarmos levando as nossas vidas ignorando a palavra do Senhor, nós seremos como loucos e insensatos. Nós seremos como tolos. E qual o exemplo que eu posso dar disso? Às vezes eu estou em busca do emprego de Deus para a minha vida. E aí eu penso, cara, o que é melhor para mim? O que na minha vivência, o que na minha experiência vai ser melhor? E aí eu procuro em vários lugares, eu procuro conselho a várias pessoas, mas eu continuo ignorando a vontade de Deus. Eu não busco em Deus. E é isso que o texto de Efésios nos diz. Sempre que a gente toma uma decisão de uma situação que vai ser decisiva para a nossa vida, sem consultarmos a Deus, nós estamos tornando uma decisão tola. Nós estamos agindo como loucos e insensatos. E quando nós tomamos uma decisão que não é baseada na vontade de Deus, nós não caminhamos, porque cada passo que nós damos na realidade é um retrocesso. Cada decisão que nós tomamos é uma situação que nós ficamos caminhando em círculo, e a gente fica batendo a cabeça, e a gente fica se lamentando, e a gente pensa, será que Deus não me ama? E o que eu te digo nessa noite, meu irmão, é que sim, Deus te ama. Aleluia. Só que Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E que obediência é essa? É consultarmos a vontade dele. Aleluia. Porque ele nos criou e ele sabe o que é melhor para nós. Não devemos ficar girando para lá e para cá a fim de nos estabelecermos as nossas decisões e conhecimentos do homem. E é interessante que muitas vezes nós pedimos a Deus um sinal, né? Ah, se for para eu aceitar esse emprego, vai passar um carro dourado e vai buzinar. Tem uma história Aleluia. interessante que está na Bíblia. Por incrível que pareça, essa história está na Bíblia. Que é a história de um rapaz chamado Gideão. Gideão, ele era um israelita e Israel estava sendo perseguida de uma forma muito agressiva pelos midianitas. E Gideão estava escondido, pois ele estava com medo dos midianitas. E eis que Deus encontra Gideão e fala, esse é o cara, é você que eu vou usar. E é engraçado esses paradoxos de Deus, né? Porque o cara está escondido e Deus fala, é esse cara que eu vou usar. E aí Deus vai ao encontro de Gideão e fala, Gideão, é você. Aleluia, Jesus. É você. Aleluia.
E eu imagino que Gideão olhe para Deus e fale: Senhor, não sei se está muito claro, mas eu estou escondido. Como que você me diz que sou eu quem você vai usar? Cara, eu já até arranquei o chip do meu celular, eu cancelei a minha conta no Facebook e eu estou em off para ninguém me encontrar. Mas Deus fala: é você que eu vou usar. Por quê? Porque quando Deus quer fazer, não importa a circunstância, não importa o tempo, não importa a nossa posição, Ele nos usa da forma que Ele quer. Só que Gideão fala: Deus está certo. Eu não boto muito fé, mas ok. Vamos fazer o seguinte: essa noite eu vou pegar um algodão e vou colocar em cima de uma rocha. Se esse algodão amanhecer molhado e a rocha amanhecer seca, aí sim eu vou saber que essa é a tua vontade para a minha vida. E assim Gideão faz, aí ele vai dormir, no outro dia, quando o dia amanhece, ele vai conferir e o algodão está molhado e a rocha está seca. E aí Gideão fala: eu não vou cair nessa coincidência. Vamos fazer o seguinte então. Nessa noite eu vou deixar o algodão de novo em cima da rocha. E se pela manhã o algodão estiver seco e a rocha molhada, aí sim eu vou saber que essa é realmente a tua vontade para a minha vida. E aí Gideão vai se deitar e no outro dia, quando ele amanhece, o algodão está seco e a rocha está molhada. O que eu quero dizer com isso? Talvez muitos aqui esta noite estejam pensando: onde é que eu vou encontrar o algodão? Não, meu irmão, não faça isso. Eu acredito que Deus teve misericórdia de Gideão, porque Gideão era um homem temente a Deus. Aleluia. Mas por que eu não posso fazer esse tipo de prova com Deus nos dias de hoje? Primeiro que Gideão, na época dele, ele não tinha todo esse acesso ao conhecimento que nós temos hoje. Aleluia. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que se Deus determinou algo para acontecer na sua vida, só creia que vai acontecer. Aleluia. Às vezes a gente fica se questionando: será que Deus quer me usar na minha cidade ou será que Deus quer me usar na África? E se Deus quiser me usar na África, como que eu vou fazer? Que circunstância que eu vou? Será que eu vou abandonar minha família? Meu irmão, se Deus quiser te usar na África, Ele vai botar um peixe em terra para te engolir e te levar para a África. Como Ele fez com Jonas. Glória. Ele vai criar uma situação, uma circunstância para que a vontade dele na sua vida aconteça. Mas para isso basta que nós estejamos em posição. Amém, Jesus. Não é Aleluia. uma questão de teste, não é uma questão de prova, é uma questão de fé, Aleluia. é uma questão de certeza. Se Deus me chamou, eu vou. Aleluia. Para encerrar, eu encontrei um texto no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que fala exatamente dessa questão de confiar em Deus, de confiar na sua santa e perfeita e maravilhosa vontade. Josué. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Achei. Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que anderes. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós nos encontramos em uma situação parecida com a de Josué. A gente tem que guiar o povo que está fugindo do Egito, e Moisés morreu, e a gente fala: caramba, mas como que eu vou fazer? Sabe, tão ignorante, tão pequeno, por que eu?
Por que Deus não escolheu o outro que era mais capacitado, que era mais sábio? E Deus nos fala: não te mandei eu ser forte e corajoso. Aleluia. Glória. Não temas. Aquilo que Deus escolheu para a sua vida, Ele vai te guiar, Ele vai te capacitar. O versículo 8, o versículo antes, ele diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas. Vou repetir novamente: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então fará prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. Não cesse de falar deste livro, desta palavra, porque é somente através da palavra que nós alcançamos o verdadeiro conhecimento. É na palavra que Deus vai nos direcionar, é na palavra que Deus vai falar conosco. Muitas vezes a gente busca, assim como eu já bem falei antes, em outras coisas. E o que Deus quer nos dizer nessa noite é que tudo que nós precisamos como alimento para as nossas vidas está na santa e poderosa palavra de Deus. Glória. A partir do momento que nós entendermos isso e nós aliarmos esse conhecimento da palavra com uma vida de intimidade, de secreto com Deus, é neste momento que as coisas vão acontecer em nossa vida. Eu sou muito grato a Deus, porque em todos os momentos da minha vida, nos momentos que eu estive forte, nos momentos que eu estive fraco, em todos os momentos Ele esteve comigo. Obrigado. Oh, glória! Em todos os momentos que Deus resolveu me puxar de volta para a presença dEle, foi em amor. Aleluia. Amém, Jesus. Porque Deus, Ele é um Pai de amor. Deus, Ele é um Pai que nos conhece. Ele sabe que nós temos tentações, Ele sabe que nós temos fraquezas. Mas mesmo assim, é Ele que tem a capacidade de nos suprir. E nós precisamos a cada dia nos achegar a Ele. Talvez muitos aqui nesta noite, assim como eu, possam ter saído no ano de 2019 frustrados, porque não conseguiram concluir todos os projetos que tinham no coração, ou sequer começaram os projetos. Mas Deus diz essa noite à sua igreja: é uma nova oportunidade. Aleluia. Enquanto nós estivermos vivos, nós teremos oportunidade de mudar este mundo, de mudar esta nação, de mudarmos a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso colégio, a nossa faculdade, a nossa igreja. Deus, Ele nos dá uma oportunidade. E para isso nós precisamos entender que não existe outro caminho que não seja a santa, agradável e perfeita vontade dEle. E eu gostaria de encerrar fazendo uma oração para que, da mesma forma que essa palavra veio como uma lâmpada em minha mente, os irmãos que estão acompanhando essa palavra também possam entender que nós só poderemos ter uma vida avivada, uma vida ungida e levantada por Deus, se nós passarmos por um processo de renovação em nossa mente. Vamos orar esta noite. Deus de poder, Deus de glória, Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus poderoso. Pai amado, Pai querido, da mesma forma que essa palavra falou primeiramente comigo, me chamando a um relacionamento, que a tua igreja possa entender que nós precisamos viver uma renovação na nossa mente, porque a renovação e a mudança de pensamento é o que vai gerar uma mudança de atitude. Aleluia. E eu peço nesta noite que tu, ó Deus, convença a cada um dos teus filhos que tu nos aceite independente de qualquer coisa que nós fazemos, Deus. Tu nos chama ao arrependimento, Pai. Tu nos chama à rendição, Senhor. Oh Deus de poder, Deus de glória, obrigado, Senhor, porque tu cuida de nós e nos ela a cada momento, Senhor.
E Tu ainda nos permite conhecermos e termos a Tua palavra de forma acessível e livre, Pai. Que nós não venhamos mais desperdiçar as nossas oportunidades, ó Pai, mas que nós venhamos correr para Ti, como filhos sedentos que buscam a Tua fonte, Pai, que é inesgotável, Pai. Que nós venhamos nos regozijar e que nós venhamos nos deleitar, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu ainda fala com os Teus filhos, ó Deus. E eu Te agradeço, Senhor, por essa rica e proveitosa oportunidade, Pai. Aleluia. Glória a Deus, meu Pai. Queridos, pode se acertar um minutinho, por gentileza. Eu já quero passar os avisos e só pegando aqui um ganchinho o que o pregador falou. Boa e perfeita vontade de Deus. Eu uma época atendi uma senhora, já tem tempo já. E ela queria porque queria algo, Jéssica, na vida dela. E aí o pastor Orlando se esqueceu de perguntar se Deus tinha aquilo para ela. Como uma criança birrenta, pastor, ela batia o pé e dizia: eu quero. E orou, nada. E um dia eu falei para ela: pergunte para Deus, irmão, se o Senhor tem isso para você. Porque quando eu começo a orar pedindo algo para mim ou para alguém, que Deus demora a atender, eu pergunto: Senhor, o Senhor tem mesmo isso para ela? E aí aquela mulher pediu tanto, que Deus falou: então eu vou te dar. Eu vou te dar. Deu. E aquilo que ela queria trouxe inúmeros problemas para ela. Aí ela mudou a oração. Começou a ir nas igrejas, irmã André, e dizia: isso assim. Mas ainda existem profetas sobre a terra. E um dia aquela mulher foi num lugar porque ela não tinha cara de ir na igreja, onde seus pastores orientaram. Pergunta para Deus se Deus tem isso. Porque tem muitas coisas que eu, pastor José Bezerra, não vou querer, e Deus vai olhar para mim e vai dizer: José, eu não tenho isso para ti. E se eu for um filho obediente, eu vou dizer: tranquilo, Senhor, porque eu quero a tua boa vontade, perfeita vontade na minha vida. E aí um dia Deus usou um profeta